Você sabia que a testosterona em homens vem diminuindo de 10 a 30% nas últimas décadas? Pois é, os nossos avós e bisavós tinham mais testosterona livre rodando no corpo deles do que a gente tem hoje em dia. E se você é mulher, isso também te preocupa, porque baixos níveis de testosterona também vão influenciar você. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te falar algumas coisas que estão acontecendo no seu ambiente e na sua dieta que estão acabando com a sua testosterona. Então fica aí até o final. Seja muito bem-vindo ao Seta Saudável, meu nome é Rodolfo, se você não for inscrito, inscreva-se aqui, deixe seu like, compartilha e bora, vamos pro conteúdo. Primeiro eu queria falar que a testosterona não é só responsável pelo desejo sexual e pela construção muscular, ela tem várias funções vitais no nosso corpo e que se ela estiver baixa, essas funções vitais vão ser prejudicadas, porque elas são funções vitais e essenciais para que a gente mantenha uma qualidade de vida, seja você homem ou mulher. A testosterona, ela está relacionada à sua motivação para realizar tarefas durante o dia. Se você tem uma testosterona baixa, muito provavelmente você vai sentir uma falta de energia, uma falta de motivação e muitas vezes isso pode levar até a depressão. Então, um caso seríssimo se você está danificando seus níveis de testosterona por conta da sua dieta ou seu ambiente. Sem falar que ela tem funções cruciais se o que você quer é perder gordura e ganhar massa muscular. Seja você mulher ou homem, de novo, não importa. A testosterona, ela é fundamental na manutenção e na construção corporal e talvez ainda mais importante, ela queima gordura, é um dos principais hormônios queimadores de gordura do nosso corpo. Você não quer manter a sua testosterona baixa por coisas que você pode mudar aqui e ali que vão trazer um resultado extremamente benéfico. Se você quer trabalhar com números reais, a margem considerada normal de testosterona é entre 425 a 1000 nanogramas por decilitro. E é super importante você fazer o exame para saber onde é que você está em relação à sua testosterona, seja você homem ou mulher, porque a gente sabe que existe um declínio conforme a sua idade. E se a gente não tem uma base para saber quanto de testosterona você está produzindo agora jovem ou até mesmo agora mais velho, você não vai saber, não vai ter algum parâmetro para conseguir acompanhar se a sua interferência na dieta ou na sua rotina, no seu estilo de vida, está fazendo bem ou mal a testosterona. Então você precisa ter esse parâmetro e é muito interessante você medir e acompanhar. Agora nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas, alguns comportamentos e algumas interferências ambientais que a gente pode fazer, pequenas interferências não tão difíceis de fazer, para que a gente consiga naturalmente elevar o nível da sua testosterona e evitar que ela caia mais ainda, sendo que essa é a tendência dela cair por conta da sua idade. Mas a gente consegue amenizar esse problema seguindo essas estratégias. Então vamos lá. A primeira coisa que destrói a testosterona, principalmente em homem, é o sobrepeso. Pois é, o sobrepeso, eu não tô nem falando de obesidade, eu tô falando de sobrepeso. A gordura visceral, ela causa um problema de desequilíbrio entre dois hormônios, a testosterona e o estrogênio. Se você tem o estrogênio elevado, ele é inversamente proporcional à testosterona. E o estrogênio, ele causa flacidez na sua pele e acumula mais gordura e você não quer ter níveis elevados de estrogênio e níveis baixos de testosterona. Então a primeira atitude que você precisa tomar para elevar os seus níveis de testosterona é perder peso, é uma interferência na sua dieta. E aqui no canal eu falo sobre a dieta cetogênica, que é extremamente funcional e útil para perda de gordura corporal. Esse ciclo entre mais gordura, menos testosterona é uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil de você sair. Porque quanto menos testosterona, mais gordura corporal você vai ter, mais estrogênio rodando no seu corpo e mais estrogênio, menos testosterona. É como se fosse uma roda que fosse muito difícil para você sair. Quanto mais gordura você tem, mais gordura você vai ter e menos testosterona você vai produzir. Outro fator que pode estar derrubando a sua testosterona, muito provavelmente é dormir mal. Existe um estudo de 2011 do Jornal da Associação Médica Americana que descobriu que pessoas que dormem de 5 a 6 horas, o que é muito pouco, muito menos das 8 horas recomendadas, elas têm um declínio de 15% na testosterona. Isso é 15% a menos na sua capacidade de perder gordura, é 15% a menos na sua capacidade de construir músculo, é 15% menos motivação e energia durante o seu dia. Isso simplesmente porque você deixou o seu sono como prioridade 2, 3, 4 e não prioridade 1.
e por causa dessas 2, 3 horas a menos de sono, você acabou arruinando um progresso que você poderia ter feito ou simplesmente uma qualidade de vida durante o seu dia. O sono anda sendo um dos campos científicos mais interessantes da ciência moderna, principalmente nos últimos 10 anos. E os cientistas têm se aprofundado demais, porque sabem exatamente a relação direta que o sono tem com a produção hormonal, com o seu equilíbrio hormonal. E a testosterona é diretamente afetada em caso de constantes noites mal dormidas. A próxima coisa que está acabando com a sua testosterona e é super interessante é um negócio chamado BPA. BPA é uma partícula que fica dentro do plástico, normalmente aqueles plásticos duros que a gente pede comida e a comida vem quente dentro dele, ou em café, ou coisas do tipo. E esses plásticos, esses BPAs, eles fazem uma imitação do estrogênio. O seu corpo entende esses BPAs como se ele fosse estrogênio, chama-se exoestrogênio, porque vem de fora. E lembra do estrogênio, que é aquele hormônio inversamente proporcional à testosterona, que eu falei no item 1 no começo do vídeo. Pois é, se você tem mais estrogênio, você produz menos testosterona. E esses plásticos, principalmente quando você esquenta alguma comida ou alguma bebida dentro desses plásticos, eles jorram esses BPAs dentro do alimento que você está introduzindo e jogando para dentro do seu corpo. Portanto, se você seja homem ou mulher, tanto faz, não importa. Se você estiver esquentando plástico, colocando comida quente dentro de recipientes de plástico, copos de plástico, você vai ter que parar com isso. Essa regra é fundamental e parece uma coisa meio woo-woo, que ninguém presta atenção, você está exagerando, mas eu sugiro que você faça a sua pesquisa sobre os BPAs e veja que isso deveria estar em todos os lugares, porque realmente a intervenção que isso acontece por excesso de estrogênio no corpo é absurda e ninguém tá falando disso. Então aqui, como esse canal tem um teor informativo, vá procurar e vai dar uma olhada nisso se você não acredita no que eu tô falando, porque os plásticos podem ser o principal fator que tá derrubando a sua testosterona. Outro fator que pode estar derrubando a sua testosterona é o excesso de cortisol. Não importa se você tem treta na família, se você divorciou, tá prestes a divorciar, se você malha bastante, tem bastante estresse muscular, se você tem estresse no trabalho, se você tem estresse por estar acordando 2 horas mais cedo para poder ir malhar e arrebentar com o seu corpo, se você estiver fazendo jejum de 20 horas todos os dias, agora você combina todos esses estresses. Sendo que a maioria deles são bons. Você tem o estresse do jejum, você tem o estresse do exercício físico, são bons estresses. Porém, o seu hormônio é o mesmo, é o cortisol. O seu cérebro não sabe se esse estresse está vindo de você malhar ou se esse estresse está vindo do trabalho ou de qualquer outra coisa. É o mesmo hormônio e ele acumula. O nosso corpo não se livra de estresse tão fácil assim. E principalmente numa situação que a gente está agora, desse ano de 2020, que está tudo completamente fora do controle, esquisito, todo mundo sob estresse, todo mundo na gota d'água já. Se você combina todos esses fatores achando que tá te fazendo bem, meu amigo, sua testosterona vai lá embaixo, porque o cortisol, ele também é um hormônio inversamente proporcional à testosterona. Se você tem níveis elevados de estresse de maneira constante, a sua testosterona vai lá embaixo e não tem muito o que você fazer. Você vai precisar reduzir o estresse. Pare de abrir mão de horas de sono para ir malhar. Talvez você precise de uma semana mais tranquila. Preste atenção com seus jejuns todos os dias. Isso não é necessário. Você sabe que pode até reduzir o seu metabolismo. Se você assistiu o meu vídeo sobre jejum aqui, eu falo sobre isso. Não faça jejum todos os dias. Principalmente se você está tendo algum estresse dentro da sua vida, em conjunto com essas práticas que são estresses menores que podem te causar benefícios. Mas dentro desse conjunto geral de muito estresse ao mesmo tempo, não vai te trazer benefícios e vai derrubar a sua testosterona. Outro fator que pode estar derrubando a sua testosterona: excesso de déficit calórico. Se você está reduzindo as suas calorias por muito tempo, de maneira constante e excessiva, é muito provável que o seu testosterona tá indo lá embaixo por conta disso. Sabe aquele programa Perder pra Ganhar, que tinha um monte de gente gorda que foi, tem um bando de coach gritando no ouvido dele, vai, emagrece, corre, 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 para de comer. Pois é, esses participantes foram estudados 1 ano, 2 anos depois do programa. E todos esses participantes recuperaram o peso que eles tinham antes de ter começado. No estudo,
A tireoide dessas pessoas estava completamente destruída, a função hormonal dessas pessoas estava completamente destruída. E isso é óbvio, daquele jeito que eles estavam restringindo de maneira tão aguda e constante ainda por cima, é óbvio que a testosterona, é óbvio que os hormônios da tireoide derrubariam essas pessoas e recuperariam todo o peso que eles tinham perdido durante o programa. Existe um estudo sobre isso, eu vou até linkar esse estudo aqui embaixo. E agora, por ser metabolicamente danificadas, essas pessoas comem menos e engordam a mesma coisa comendo menos calorias. Você não quer isso, quer? Pois é, se você estiver restringindo suas calorias por muito tempo de maneira constante, faça de maneira inteligente, faça períodos esporádicos de déficit calórico. Não faça um déficit calórico que dure muito tempo, 6 meses, 4 meses. Isso é muita coisa e vai dar uma porrada na sua testosterona e na sua tireoide. A sexta coisa que pode estar derrubando sua testosterona é a falta de luz solar. Existem diversos estudos relacionando a vitamina D, a exposição solar, com a testosterona. E a vitamina D, ela ajuda a sintetizar a testosterona no nosso corpo. Existe um estudo famoso de 2011 que eles acompanharam 200 homens durante um ano suplementando com vitamina D, metade suplementando com vitamina D e a outra metade suplementando com placebo. Não tinha nada ali, era farinha dentro do negócio. O que aconteceu foi que no final desse estudo, as pessoas que terminaram, a metade dos homens, a metade que estava tomando vitamina D teve um aumento de quase 30% na testosterona livre, simplesmente por adicionar um suplemento de vitamina D. Agora, eu tô falando para você tomar suplemento de vitamina D? Não, a luz solar tá ali, é de graça. É só caminhar lá fora coisa de 30, 40, 50 minutos, ou o máximo que você conseguir, sem excessos, com certeza, sem ficar abrindo o corpo na praia por 3 horas embaixo do sol de meio-dia. Se você expõe seu corpo ao sol de maneira saudável e natural, sua testosterona vai subir e vai ajudar na sintetização desse hormônio no seu corpo. E por fim, o álcool. Esse vai doer na alma, eu sei. Esse dói. O problema do álcool é que ele estimula a aromatase. A aromatase é a síntese de estrogênio no nosso corpo. Se você toma álcool, a gente estimula o corpo a produzir estrogênio. E o estrogênio é aquele hormônio que eu falei no começo do vídeo. Ele é inversamente proporcional à testosterona. O estrogênio, o excesso de estrogênio, principalmente no homem, causa flacidez na pele, causa dificuldade para construção de músculo, excesso de gordura, dificuldade para perder a gordura. Então você não quer ter os estrogênios rodando no seu corpo. E tem mais um fator caso você tenha sobrepeso. Se você tem um alto índice de gordura corporal, você vai ter mais aromatase. Aromatase pelas suas células de gordura fazerem mais estrogênio e também pelo álcool estimulá-las a produzir mais. Então, se você tem um alto índice de gordura corporal, eu sugiro que você seja bem restrito em relação ao álcool. Se você diminuir mais a sua gordura corporal, tiver uma pessoa um pouquinho mais magra, você pode aproveitar o álcool de vez em quando, não tem grandes problemas, mas quanto mais gordura corporal você tiver, mais aromatase vai ser produzida e estimulada pelo álcool que você ingerir. E o pior, se você toma cerveja ou drinks com açúcar, você está misturando aromatase com carboidratos e aí você já sabe o que dá, né? Então, se você for beber, assim, o menos pior de todos é um drink mais puro, destilado, com alto índice de teor alcoólico, que não esteja misturado com nenhum tipo de carboidrato ou açúcar. E é isso aí, o vídeo de hoje foi em relação à testosterona, tanto para homem quanto para mulher. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar e até a próxima. Valeu!